Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês um pouco desse processo de aquarela, desenho que eu fiz da minha queridíssima e lindíssima namorada. E eu vou falar um pouco sobre essa técnica que eu nunca vi ninguém fazer, mas eu suponho que as pessoas já tenham feito. Então eu peguei o iPad, eu selecionei uma foto e aí com brilho no máximo eu peguei essa foto, eu peguei um papel em branco e coloquei em cima da foto. E aí, quando você tá fazendo, você consegue ver os traços que estão atrás do iPad, né? E aí eu, com o meu grafite HB, né? Esse aqui é um lápis de grafite HB, eu fiz levemente o que tava aqui. E aí eu peguei um canson de desenho, fiquei com medo e tal, não sabia muito bem o que fazer, e peguei um canson de desenho. Ele é um A4 creme, 200 gramas. Daí o que aconteceu é que depois de fazer com o meu HB, eu vim com um grafite, né? Esse aqui é uma lapiseira 05, e eu fiz o desenho forte em cima do papel, desse papel. Daí, nesse desenho forte, eu não só feria esse ofício que é super fino, como eu também feria o papel de desenho, transferindo exatamente o que estava em tela para o que estava aqui. Eu achei muito genial, mas acho que a gente não gravou. Enfim, daí quando eu fazia forte aqui, então eu transferia esse desenho que estava aqui pra cá. Então você pode até olhar assim, um lado do outro, que as formas elas foram preservadas, as proporções foram preservadas. Daí, estando nesse papel, eu comecei o processo de aquarela. Na verdade não, né? Eu voltei pro meu HB, com muito cuidado fui usando a luz pra ver onde o papel tinha ferido e marcar onde estava. Então, muito suave no HB. E você pode ver aqui na folha que tem o HB dos ombros. E fui refazendo esse desenho nesse papel. Daí a gente começou o processo de aquarela. Eu usei a aquarela infantil da Faber-Castell e essa aquarela que eu comprei num kit do Walmart, que foi o mesmo kit que eu comprei a minha nanquim. Então esse é o meu kit de aquarelas. Nada profissional, porém funciona. E aí eu usei 2 pincéis de aquarela a primeiro momento, que também vieram no meu kit do Walmart, pra fazer o fundo. Então o que acontece é que quando você pinta com aquarela, pelo menos essa é a minha técnica, eu vou da cor mais clara pra cor mais escura. Então eu comecei colocando esse tom mais claro na frente, e aí com o tempo eu vou ir esperando uma camada secar e colocar outra. Daí já pra terceira e quarta camada, eu já tava podendo usar meus pincéis da Pintel. Então o que acontece, isso aqui tem água, então ele vai regando os pincéis e esses pincéis vão me ajudando a pintar mais detalhes diferentes desses daqui, que são pra você fazer coisas de cores gerais. Daí eu fui fazendo camada por camada, pensando no tom geral. E às vezes eu colocava um subtom, então às vezes eu coloquei aqui ao redor das olheiras eu botava do tom que eu tava usando um pouquinho mais de azul ou um pouquinho mais de vermelho, como na boca, e fui criando essa pintura, né? Então foi muita observação. A vantagem é que eu tava com a foto bem aqui, então qualquer dúvida sobre o valor eu podia levantar os olhos e ver. O que, na verdade, foi muito ajuda, sabe? Ter a minha referência na minha frente, mas também ter minha referência na minha frente, né? Porque a Isanete estava do meu lado enquanto eu pintava tudo isso. Então, eu não tava com, talvez, a foto ideal, porque uma foto preto e branco não é o ideal para você fazer uma pintura colorida, porque você não tem os subtons, mas quando eu estava em dúvida sobre o tom, eu podia muito bem olhar para a cara da minha namorada que estava do meu lado e falar, então é esse tom, e continuar a minha vida. Vantagens. Feito todo o processo de pintura, e aí é importante que eu fiz o cabelo fio a fio e fazer a sobrancelha com muito cuidado e tomar cuidado pra deixar, sei lá, a pupila com esse brilhinho, entendeu? Sempre tomando os cuidados necessários. Decidi que eu ia estragar um pouquinho. E aí eu decidi pegar os meus lápis cor e aí riscar pra dar textura no rosto dela. Então
Eu usei 4 cores diferentes, mas né, não sei se dá pra ver todas, pra dar essa textura e sempre pensando na cor que eu tô usando com o valor que eu tô usando. Dá mais essa textura, ajuda, porque, por exemplo, eu não me sentia muito segura em escurecer muito a testa dela, então, pelo menos assim, tira um peso da minha consciência. E aí eu fui depois com lápis pra fazer essa textura a mais. Feito tudo isso, eu pego esse meu pincel de aquarela, né, de acrílico hoje, quase, muito macio, e eu falo, beleza, eu acho que falta alguma coisa porque só o rosto tá muito simples, e aí, como eu digo sempre que a áurea da Isonelli é amarelo, eu fiz essa áurea amarela, fiz os quadrados desse marking, que é quase um Sharpie da Bic. Aí eu fiz esses pequenos triângulos em amarelo, que é uma forma geométrica que me lembra a Isonelli. Que tem muito amor e compreensão. E aí foi, eu acho que o toque final, sabe? Eu acho assim que o mais importante é que você, quando tá fazendo um retrato, a primeira coisa que você tem que pensar é no valor da cor, no subtom da cor e na textura que você tá dando. Então, se você for uma pessoa que pensar bastante sobre valor da cor, subtom da cor e na textura que você tá dando, vai ficar no mínimo interessante. E é óbvio que você não precisa ter a textura da aquarela, como eu que coloquei a textura do lápis em cima pra dar um tchan. Eu só, pessoalmente, não sou fã do desenho da pintura de retrato simples por si só, sem alguma coisa a mais. Eu chamo de tempero, botar tempero na pintura. Esse é o meu tempero, é o lápis, é o amarelo, são os triângulos. E, por fim, pegar uma canetinha lilás e fazer o meu nome. E um rolê super bonitinho no final é que eu fiz a Isonelli assinar, que é a cara dela, e colocar a data pra eu dar pra ela e ela saber a data que eu tenho. Só pra tu. Obrigada. Então é isso, gente. Espero que tenha sido educativo ou pelo menos inspirador de alguma forma. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram dessa pintura, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo dessa pessoa que tá tentando realmente fazer alguma coisa, um conteúdo de qualidade na internet pra você. Comente aí dúvidas, erros, suas pinturas, que eu vou estar respondendo sim. Compartilhe com seus amigos se você gostou, se você tem amigos que é pintor, pra dar uma ajuda, uma inspiração, uma autoestima. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Tchau!